Quero aqui nesta tarde, neste horário, me referir e abordar um tema que está preocupando muito todos os brasileiros, especialmente os catarinenses que tenho a honra de representar aqui no Senado Federal. Trata-se da crise econômica que nós conhecemos e constatamos existir em todo o país no presente momento. Uma crise econômica que já vem de um período anterior, já vem desde o final do ano passado, aumenta cada dia mais, não tem respostas e nem providências do Poder Executivo, do Governo Federal, e tem efeitos e desdobramentos muito negativos e muito perigosos para a nossa condição de desenvolvimento, de paz social, de progresso e principalmente de gestão pública. Eu tenho lido nos jornais de Santa Catarina, nos grandes jornais e nos jornais de circulação local, notícias que me causam surpresa. Prefeitos municipais de várias cidades anunciam como grande ação do seu governo, da sua gestão, a redução do seu próprio salário, a redução dos salários, da remuneração dos seus secretários, a redução de investimentos, a redução de programas que as prefeituras desenvolvem em favor da comunidade, porque os prefeitos estão percebendo a queda na arrecadação, a cada mês se acentuar mais. Ora, se os prefeitos municipais, que são os agentes públicos, que estão mais diretamente envolvidos com os problemas da sociedade, estão tendo dificuldades para administrar, obviamente que isto é decorrência de uma política equivocada do ponto de vista de política nacional, de desenvolvimento e de gestão econômica. Não bastasse o problema de os prefeitos terem hoje essa dificuldade, e são prefeitos de todos os partidos, senador Aloísio, não é prefeito deste ou daquele partido, prefeitos de todas as cidades, e eu estou falando de Santa Catarina. Eu não estou falando de um estado pobre, de um estado carente, eu estou falando de um estado desenvolvido, com uma economia pujante. Ouço Vossa Excelência. E Vossa Excelência pode incluir nesse seu nesse panorama triste que o senhor está traçando, as prefeituras do meu estado, do estado de São Paulo. Eu tenho visitado muitas cidades agora, porque as pessoas estão ansiosas por discutir política, discutir os rumos do país, e a reclamação é uma só. Esse governo, além de ter quebrado o Tesouro Nacional, está provocando, com a recessão e com a desoneração de tributos às custas de tributos que são municipais, que são compartilhados com municípios, está falência dos municípios brasileiros. E aí, quando isso chegar realmente ao extremo de terem que suspender serviços municipais, demitir funcionários, além daqueles que já estão demitindo, aí sim esta crise social vai ganhar, infelizmente, um novo e dramático impulso. Agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. E devo acrescentar ainda que ano que vem teremos eleições municipais. E muitos prefeitos, seguramente 2/3 dos prefeitos brasileiros, estão habilitados a concorrer para uma nova gestão, para um novo mandato. E pelo menos a metade dos que eu conheço estão declinando dessa possibilidade, dessa perspectiva. Por quê? Porque não tem coragem de, mais um período, estar à frente dos negócios do município, já que o dinheiro acaba. E as leis e a legislação vigente no Brasil é muito clara. Se um prefeito não gasta 25% na educação, ele tem penalidades. Agora, se ele precisa gastar 25%, ele faz uma projeção de 25% durante o ano, assina contratos, licita obras,
compra equipamentos, estabelece política salarial para os professores, só para citar um exemplo. Se a arrecadação cai, ele acaba não gastando 25, ele acaba gastando 30, 35. Aí vai faltar dinheiro no quê? Na infraestrutura, vai faltar dinheiro na saúde, vai faltar dinheiro, enfim, em outras atividades que a municipalidade precisa desenvolver. É uma situação que nós podemos definir com aquele jargão popular: se correr o bicho pega e se parar o bicho come. Não tem jeito. Prefeito municipal hoje é um agente político e público que está vivendo a maior dificuldade dentre todos os administradores do país. Senador Lazier, Vossa Excelência, que é do Rio Grande do Sul, como eu sou de Santa Catarina, pode e com certeza vai concordar comigo que não é só a prefeitura que vive problemas hoje. A indústria vive um problema muito sério e muito grave. O desemprego está se acentuando a cada dia. Eu conheço casos, senador Dário Berger, em Santa Catarina, de empresário que está dispensando 1.000, 1.200, 1.300 empregados um dia por semana, mandando ir para casa, não descontando nem de férias, nem de nada, porque já não tem mais como fazê-lo, para não ter a despesa de acionamento da empresa na sexta-feira, já que a empresa não tem mais as vendas que tinha anteriormente, e por isso mesmo manter os funcionários e empregados na fábrica custa mais caro do que mantê-los em casa. Existem empresas no meu estado, na área da confecção, na área têxtil, que estão, senador Jorge Viana, alugando containers e depositando dentro desses containers, no terreno da fábrica, material e produto acabado, ou seja, roupa, por exemplo, já pronta para venda, e estocando porque não tem para quem vender e ninguém compra. O Brasil está parado. Nós precisamos fazer alguma coisa. O governo precisa fazer alguma coisa. Eu integro a bancada do PSDB, a bancada da oposição, e não tenho nenhum prazer quando venho a essa tribuna fazer críticas. Mas é necessário mencionar e registrar. Hoje está no jornal A Folha de São Paulo uma menção de que na Granja do Torto, há poucos dias se fez uma reunião entre o ministro da Casa Civil e o ex-ministro Palocci com a presidente Dilma, e os dois quase que convenceram a presidente da República a substituir o ministro Levi, levando para o cargo de ministro da Fazenda o ex-presidente do Banco Central, o presidente Meirelles. Como se bastasse trocar o Levi por qualquer outra pessoa, senador Dário Berger. Não é isso que precisa ser feito. A presidente Dilma precisa assumir a sua responsabilidade. Ela precisa chamar os atores da economia nacional. Ela precisa chamar os seus aliados, que já não são tão aliados assim, porque sua base, tanto na Câmara quanto no Senado, não tem mais a postura de fidelidade incondicional que tinha ao governo dela no primeiro mandato. Ela precisa reconquistar primeiro os seus aliados. Nós, da oposição, não ficaremos ofendidos se ela não nos chamar, mas nós vamos ficar, sem dúvida nenhuma, satisfeitos em vê-la, pelo menos, conquistar ou reconquistar sua base. E aí, desenhar um projeto que vise a recuperação da economia do país. A preocupação que nós temos é pela falta de posição do governo. A presidente da República faz de conta que o problema econômico não é com ela. E o ministro da Fazenda faz o que pode, mas só para resolver o problema dela e não do país. E o problema da presidente qual é? Déficit público. Por que tem déficit público? Porque gasta mal, porque gasta com coisas desnecessárias, porque não há como controlar e não se controla a corrupção dentro do próprio governo. Tudo isso produz um gasto e um dispêndio que vai gerando déficit, e não é de hoje. Então eu diria que é preciso sim que o governo tome uma posição de responsabilidade, chame para si a responsabilidade e anuncie providências.
Quero concluir dizendo a Vossas Excelências que nós precisamos, e a minha manifestação aqui é exatamente de alerta à Presidente da República e aos governantes desse país. Nós precisamos, o Brasil precisa que o governo assuma a posição e a responsabilidade pela condução da economia e pelo crescimento econômico do país. A culpa do que está acontecendo não é do operário, do trabalhador, não é do industrial brasileiro, a culpa não é do agricultor, a culpa não é do clima, a culpa não é de Jesus Cristo e nem Nosso Senhor, nosso Deus. A culpa é de quem, no passado recente, não trouxe um projeto de desenvolvimento para o país, não trouxe um plano de ação que fortalecesse nossa economia. A culpa é de quem fez só discurso e não fez o dever de casa. Não poderia deixar a tribuna sem cumprimentar os deputados federais do PSDB, da Câmara dos Deputados, pela decisão tomada de não mais prestarem apoio ao presidente daquela casa na gestão que lá faz em função das várias notícias e das informações que se referem à sua conduta pessoal e pública e política, envolvido em uma série de questões relacionadas a recursos financeiros inexplicados, etc., etc. O PSDB não deixa de corresponder com esse gesto dos nossos deputados federais à expectativa da população. Nós queremos ladrões na cadeia, corruptos também, sejam eles quem forem. O Brasil só vai para frente se a gente valorizar quem trabalha, quem empreende e quem faz por merecer na política em favor dos brasileiros.